Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gente, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Você que chegou nesse canal, ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha aí, seu comentário, compartilha. Você que gosta de estudo bíblico, da palavra de Deus, né? Compartilhe para que ele possa alcançar mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas também. Nós estamos tratando agora o segundo vídeo, né? Vou deixar o do primeiro na descrição. Vá até lá e assista sobre avivamento. E nessa temática, pela perspectiva do ponto de vista bíblico, né? O avivamento é uma ação soberana de Deus. Nós vamos trabalhar sobre essa temática. Não é o homem que produz avivamento, não é o pregador que produz avivamento, mas sim a uma ação soberana de Deus pelo poder do seu Espírito. Então, nós vamos estar lendo aqui, eu vou ler na minha Bíblia, se você quiser abrir a sua, ler aí, tá? Salmo 85, verso 6 e Abacuque 3, versículo de número 2. Diz assim o texto bíblico, Salmo 85, verso 6. Porventura, não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, para nós introduzirmos este vídeo, né? Avivamento, biblicamente, é a resposta divina à decadência espiritual, né? Então, o termo avivamento, muitas das vezes, é banalizado. Representa um dos mais sublimes e profundos movimentos espirituais descritos na Bíblia e na história da Igreja. Ele não é apenas uma reunião emocional e nem um evento fabricado por estratégias humanas. O avivamento, biblicamente, é resposta divina à decadência espiritual. Deus, por meio do seu Espírito Santo, sopra vida nova sobre o teu povo, reavivando a fé, despertando arrependimento e reacendendo a chama da santidade e da missão. No contexto bíblico, o avivamento surge em movimentos de crise espiritual. Ele restaura a consciência do pecado, reacende a fome pela palavra de Deus e conduz o povo de Deus a uma vida de constante oração fervorosa, comunhão intensa e proclamação destemida do Evangelho. Avivamento é Deus restaurando o primeiro amor do seu povo e inflamando, incendiando os corações com a sua poderosa, real presença, porque Deus é real. O próximo tópico é o significado de avivamento, na etimologia e conceito. A palavra avivamento vem do latim vivere, que significa viver, e significa tornar a viver, reviver, reanimar espiritualmente. De forma teológica, é a obra soberana de Deus que reanima espiritualmente a igreja, desperta a consciência santa, restaura a comunhão perdida, produz arrependimento genuíno, impacta famílias, igrejas e sociedades. Quais são as fundamentações bíblicas? O fundamento bíblico que vamos abordar. Salmo 85, verso 6, conforme lemos na introdução, não tornará a vivificar-nos?
clamor por restauração e vida espiritual, faz o salmista. Abacuque 3 também clama, dizendo, no verso 2, aviva, ó Senhor, a tua obra. É um pedido por um mover sobrenatural de Deus para avivar o teu povo. Nós temos em Atos capítulo 2, ali o Pentecoste, é um modelo de avivamento neotestamentário, onde vemos oração fervorosa, a manifestação do Espírito Santo, a pregação poderosa da palavra e a comunhão entre os irmãos viva, conforme também diz 2 Crônicas 7, versículo 14, a qual nós já lemos no vídeo anterior. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, eu ouvirei do céu e virei e sararei a vossa terra. O avivamento começa no arrependimento e oração sincera. Então, qual é a definição teológica para avivamento? O avivamento é um movimento extraordinário e soberano do Espírito Santo, que leva a igreja a uma renovação da fé, convicção de pecado, arrependimento profundo, manifestação dos dons espirituais e conversões massivas, em massa. Quais são as marcas de um avivamento verdadeiro e autêntico? A soberania de Deus, a centralidade de Cristo, Cristo é o centro, o poder do Espírito Santo, convicção e confissão de pecado, fome pela palavra de Deus, uma vida de oração constante e intensa, paixão por almas, por missões, transformação comunitária. Onde há verdadeiro avivamento, há lágrimas de arrependimento, fome pela palavra e paixão pelas almas. O avivamento na igreja pela história, ou seja, avivamento na história da igreja. A história da igreja é marcada por momentos de reavivamento espiritual profundo, quando Deus sacode nações, reacende a fé e a chama seu povo ao arrependimento e à santidade. Destacamos 4 grandes nomes, Citamos também esses nomes nos outros vídeos, no outro vídeo. Martim Lutero, que é chamado de o pai da Reforma Protestante, trouxe um avivamento pela palavra, ele pregou a salvação pela fé, confrontou a corrupção religiosa e restaurou o evangelho genuíno. O justo viverá pela fé, Romanos 1, verso 17, e milhares de almas foram alcançadas através da vida do Martin Luther King, o Martinho Lutero. Temos também Charles Finney, trouxe um grande avivamento nos Estados Unidos, e através desse avivamento nós vimos a convicção de pecado e arrependimento massivo. Suas pregações levavam multidões ao quebrantamento. Um avivamento sempre inclui convicção de pecado e arrependimento verdadeiro. Temos também John Wesley, um avivamento que aconteceu na Inglaterra. A santidade e o fogo evangelístico, fundador do metodismo, promoveu oração, evangelismo e transformação social. Ele dizia, dai-me 100 homens que não temam nada além de Deus e eu abalarei o mundo. Temos também o Leonardo Revelio, o profeta do avivamento, chamado à oração e à cruz. Ele pregava sempre dizendo, clamando por arrependimento e denunciava o pecado da igreja e clamava pelo fogo do céu. O avivamento tarda porque estamos satisfeitos sem ele, escreveu o grande Leonardo Revelio. Então, em resumo, para nós partirmos para a conclusão, esses homens foram usados por Deus para reacender a fé e reformar a igreja de dentro para fora. O avivamento começa por dentro e não pelo lado de fora. O avivamento não é quando os pecadores choram, mas quando os santos
se arrepende de seus pecados, né? E temos aqui uma conclusão. O avivamento verdadeiro não é barulho, é quebrantamento. Não é só emoção, é santidade. Não é só ajuntamento, é a presença real de Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que o avivamento é cair rolando no chão, aí fica ali rolando, 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 né? Corre de um lado para o outro, pula num lugar, desce, corre, rola de novo no chão. Quando chega na segunda-feira, xinga palavrão. Quando chega na segunda-feira, maltrata o próximo. Quando chega na segunda-feira, desfaz das pessoas. Quando chega na segunda-feira, o pai pede para fazer um favor, né? Ou pede para fazer algo, né? Fica emburrado, faz cara feia e ainda sai falando palavrão. Então, isso nunca foi e nunca será avivamento. Avivamento é uma conversão em massa e ela traz verdadeiramente uma conversão genuína. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que defraudava não vai defraudar mais, aquele que adulterava não vai adulterar mais, aquele que fazia crimes não vai cometer mais crimes. Então, o avivamento ele traz uma transformação de dentro para fora. Cidades inteiras foram avivadas através desses homens, prostíbulos se fecharam, cabaré se fechou, né? Fábricas de bebida onde esses homens pregavam, se fechavam, salteadores se convertiam, homens perigosos se convertiam, e o evangelho era proclamado com autoridade e o poder do avivamento, e as cidades eram pacificadas, as sociedades eram impactadas, políticos eram alcançados, né? E o nome do Senhor Jesus era glorificado. Então, aqui para a conclusão, o avivamento começa quando Deus ocupa o trono e o ego é lançado por terra, escreveu Leonardo Rivero. Queridos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe, deixe o seu like. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Glória a Deus.